A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Momento de fé chegou até você com a esperança. Nova Era TV. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria semanalmente ir ao encontro de cada uma de vocês, nesse espaço de informação, de formação, mas sobretudo de cultivo da nossa fé, da nossa vivência pascal. Com alegria nós vivemos este tempo de intensidade, que é o tempo pascal. Quinta semana do tempo pascal, e nós, homens, mulheres, acreditamos cada vez mais na força do ressuscitado no meio do seu povo. Por isso, semanalmente, a gente renova o ardor, o desejo de chegar e de fazer com que a nossa missão se transforme em boa realidade, onde a gente está inserido. Em nossas famílias, no ambiente de trabalho, nas comunidades eclesiais, nos grupos de família, enfim, nós, com alegria, testemunhamos o ressuscitado. E no programa desta semana, nós recebemos a irmã Flávia, que chegou a Lages há um mês e uma semana, é isso? Nos dizia agora há pouco, antes de entrarmos no estúdio aqui da Nova Era TV. E ela, no programa de hoje, vem contar para nós um pouco da sua vida, da sua missão e, sobretudo, como jovem mulher consagrada. O que significa estar nesta missão aqui junto às Irmãs da Divina Providência, ela que não é do Sul, vem de outra terra, mas está aqui em missão. Então, irmã Flávia, seja bem-vinda ao nosso programa, com alegria. Certamente esse será um dos muitos que nós iremos fazer aqui através deste canal que informa, que forma, mas esse momento de acolhida. Bem-vinda! Muito obrigada, Fabiana, muito obrigada a vocês, que vão nos ouvir aqui. Para mim sempre é uma alegria falar da experiência de Deus na minha vida, do meu chamado, da minha história vocacional, porque é através dessa forma que eu vejo os sinais da providência de Deus na minha história. E não é só na minha, mas é uma forma também de despertar para perguntar, e na sua história? E na sua história? Qual é então esse sinal da providência de Deus? Esse Deus que nos ama. Então é uma alegria estar aqui. Muito obrigada, desde já. Que bom. Irmã Flávia nasceu onde? Família? Veio de onde? E como é que foi o berço da sua vocação à vida consagrada religiosa? Eu sou natural de Campanha, no sul de Minas Gerais. Meu pai, o Fernando, minha mãe, a Regina. E sempre a minha família foi uma família muito católica, muito próxima à igreja. Mas eu, particularmente, não tive uma experiência um pouco de vida consagrada. Assim, de ter irmãs de vida apostólica, que eu pudesse me aproximar, que eu pudesse perceber minha vocação. Então foi, vamos dizer assim, tardia a minha descoberta vocacional como vida consagrada. Mas a minha família toda vem de uma família muito católica, com devoção. Meu avô, minha avó consagrou todos os filhos a Nossa Senhora de Fátima. Então já tem essa história dentro da minha família também. Mas é depois, num outro processo, que eu vou me entender como chamada à vocação religiosa. E diga para nós, como é que foi esse processo, então? Sim, eu me formei em ciência da computação, em Juiz de Fora. Antes de Campanha, eu mudei com 19 anos para Juiz de Fora, comecei a cursar, fiz o curso, sempre muito envolvida com grupos de espiritualidade, com grupos de oração na universidade, o Ministério Universidades Renovadas, e já na adolescência também eu tinha a presença nos Vicentinos, tinha a Conferência de São Camilo em Campanha,
E eu gostava muito de fazer esse trabalho. Durante a faculdade me afastei um pouco pela demanda mesmo, né? De estar integralmente na faculdade. E aí foi passando, eu me formei, comecei a trabalhar na área de qualidade de sistemas. E aí começou uma inquietação ao longo do tempo sobre o próximo, ajudar as pessoas. Começou a me inquietar, ver moradores de rua. Então eu fui me vinculei a uma ONG que atuava em pobreza, em Juiz de Fora, a ABAN. Depois a ONG de um mesmo diretor, o Instituto Humana, que capacitava pessoas no terceiro setor. Fui me envolvendo. E interessante que nessa época, né, ali que eu estava nessa inquietação, tiveram padres, né, que me disseram assim, acho que a senhora tem vocação religiosa. Eu falei, não, de jeito nenhum, eu não vou ser freira. Porque na minha cabeça, ser freira era algo muito distante do que era de fato. Eu não tive essa oportunidade. E por isso também com os jovens eu tento lutar para que eles tenham essa oportunidade de saber o que é, para optar, né? Então foi assim. Então aconteceram muitas situações, muitos detalhes dentro dessa história, mas o que eu quero destacar é como que Deus foi muito paciente comigo. Ele foi me cuidando, foi despertando em mim essa mudança de pensamento, me dando possibilidade de perceber de fato como era a vida consagrada. E aí eu tive a oportunidade de, num trabalho da ONG, né, resumindo bastante a história, num trabalho da ONG, ir até Januária, numa das nossas casas das irmãs, para fazer um trabalho de assessoria em 2 instituições nossas. E aí, durante aquela semana, eu percebi, bom, mas isso que é a vida religiosa, eu quero isso, né? É esse estilo aqui, é assim, mas era isso que eu sonhava para mim, né? Então, assim eu conheci a congregação das Irmãs da Divina Providência. O chamado à vida consagrada em si, eu digo que foi uma armadilha de Deus, um pouco antes. Por causa de um cancelamento de uma viagem para a Amazônia, eu decidi fazer um retiro social. Como que era um retiro social? Que durante a manhã eu rezava o livro de Filipenses e durante a tarde eu fui para um instituto de umas irmãs orionitas em Paraíba do Sul. E lá eu convivia com as mulheres com deficiência física e mental durante a tarde com as irmãs. O chamado à vida consagrada foi essa experiência, antes de conhecer as Irmãs da Divina Providência. No penúltimo dia desse retiro, rezando Filipenses, julgo como perda todas as coisas em prol do conhecimento de Jesus. E foi assim. E aí eu falei assim, meu Deus, né? Naquele momento foi um pouco crise, porque eu não queria ser irmã, né? Porque os padres diziam, eu falei, não, nunca vou ser irmã, agora eu quero ser irmã. Então foi um processo demorado, fiz a experiência de pobreza nessa ONG que eu atuava, para depois conhecer as Irmãs da Divina Providência. E assim, muitos detalhes, né? Deus como que cuidando de tudo, para dar o tempo que eu precisava para responder o chamado com liberdade, né? Com alegria. Como é que a sua família, seus irmãos acolheram isso? É sempre uma novidade, porque assim, a gente não tinha ninguém na família ainda, né? Com essa vocação. E por mais que a minha família seja muito católica e presente, né? Meus tios, tias, ministros da Sagrada Comunhão, vicentinos e tudo mais, mas eles não ficaram muito felizes não, num primeiro momento, né? Porque eles sabiam o quê? Que de certa forma é um perder, é me perder, né? Para perto deles, eles sabiam disso. Então demorou e ainda eles estão nesse processo, eu digo que eles ainda estão nesse processo. Agora com mais tranquilidade, já conhece mais as irmãs, já sabe um pouquinho como que é a minha vida, eu partilho muito, sempre nas férias, né? A gente convive muito, mas ainda estão nesse processo de aceitação. E nesse caminho, irmã, você dizia, né? Teve a formação acadêmica fora do espaço do convento, então você tinha a sua vida autônoma, não é?
e fazer esta transposição. Não é? Como é que você sentiu isso, sente isso? Sim. Olha, se por um lado é mais fácil entrar na vida consagrada sendo adulta, no sentido, né, de mais facilidade, eu já tinha me desprendido da família, já tinha uma vida autônoma, financeiramente, inclusive, né, e morava em Juiz de Fora, mas por outro lado, essa parte pega. Porque assim, você precisa de novo voltar a ter, vamos dizer assim, uma dependência financeira, né? Não sou eu que decido tudo mais. Eu me submeto a alguém que eu entendo que fala de Deus para mim, né? É como a voz de Deus para mim. Eu me submeto a uma organização financeira. Eu não tenho mais o meu. Não me falta nada. Mas eu não tenho nada de propriedade no meu nome. É tudo nosso, é das irmãs. E há essa ideia, né, dos primeiros cristãos, que isso é muito bonito, essa partilha, não existiam necessitados entre eles, e eu vejo isso, para mim é um testemunho maravilhoso da vida consagrada, e que é exigente também, essa disposição. Não quer dizer que não seja exigente, mas eu acredito assim, Deus dá a graça. Deus dá a graça para a gente poder responder. Lá atrás, qual foi a passagem que, no primeiro momento, julgo como perda todas as coisas? E eu sinto essa alegria, essa liberdade de estar. Olha só, prezado telespectador, hoje nós estamos recebendo a irmã Flávia. Ela está partilhando o dom da sua vocação, o chamado, e Deus age com a sua graça em cada homem, em cada mulher, em cada uma de nós. Este programa tem essa característica, né, de fazer com que você que nos ouve, que nos acompanha nessa transmissão, também possa redescobrir a cada dia, ou se já existe, possa reafirmar o teu compromisso cristão, batismal, de estar a serviço dos empobrecidos, na construção de um reino e de uma igreja sem exclusões. Nós voltamos em seguida. O futuro é uma questão de escolha. Essa escolha começa com nossos pais antes de darmos o primeiro passo, na relação com outros seres humanos, nas brincadeiras que temos e nos lugares onde estamos. E são estes momentos que despertam para diferentes possibilidades. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Nós voltamos na apresentação semanal do nosso programa Momento de Fé, acolhendo a partilha de vida, o dom da vocação e o chamado da irmã Flávia na Congregação das Irmãs da Divina Providência. Ela veio fazer parte aqui do Colégio Santa Rosa de Lima. E agora o próximo passo, irmã, acho que nos ajude a entender como é que foi o seu processo formativo na Congregação das Irmãs, né? Como é que você chegou até aqui, né? Lages, Serra Catarinense, Colégio Santa Rosa, né? Com alegria cheguei aqui. Depois que eu decidi entrar na congregação, então, a primeira casa que eu morei foi em Januária. Essa casa que eu conheci lá no meu processo de descoberta das irmãs. Lá eu fiz o que a gente chama de aspirantado, que é a primeira etapa da vida consagrada, da formação na vida consagrada. Depois eu fui para Curitiba, 1 ano no postulado. Depois mais 1 ano do noviciado, que é o ano canônico em Florianópolis. Depois o 2º ano, que a gente chama de estágio do noviciado, eu fui para o norte de Minas. Foi bem naquela época da pandemia, fui para Salinas. Lá, depois Montes Claros, e foi onde eu professei os primeiros votos, né, os votos temporários. Hoje eu sou juniorista. Isso significa que eu estou nessa etapa. Professei os votos temporários, que se renovam periodicamente, e daqui 2 anos são os votos definitivos, que aí é o para sempre. Né? Então estou nessa etapa. E isso é bonito dentro de uma etapa de uma
de uma descoberta vocacional, porque você tem mais ou menos uns 9 anos para você ter certeza se é isso mesmo, fazer as experiências nos diversos locais da nossa própria congregação. Lá estava em Montes Claros, né, fazia o trabalho com a juventude, também com pastorais, litúrgica, ajudava a nossa casa lá também, que trabalha com saúde natural. E aí recebi essa notícia surpreendente, para mim foi uma surpresa, de vir para Lages, para estar aqui ajudando e estando uma presença no colégio. E assim, isso só foi possível também porque a nossa congregação passou por uma unificação de províncias, né? Então, antes eu pertencia à província de Florianópolis. Como em janeiro nossa província foi unificada, 4 províncias na América Latina, então agora nós podemos ser transferidas para qualquer comunidade na América Latina e Moçambique. Então, aqui cheguei com alegria, né, nesse processo da congregação de contar com as irmãs, de convidá-las a atuar nas diversas missões e obras, né? Então, gosto muito, quero muito cada vez mais estar, né, nesta missão, assim como em outras também da congregação, né, a equipe de mídia e outras equipes que a gente acaba contribuindo também. Eu recordo que no ano de 2010, 11, nasceu na Igreja do Brasil, através da CNBB, quando o Brasil se preparava para a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no Rio em 2013, eu particularmente participei de alguns processos de formação que diziam Jovens Conectados. E o que significa hoje para você? Não é a gente falar nesta conexão midiática, mas também nesta conexão com Deus. Como é que a gente pode buscar isso, mensurar, não é? Nos dias de hoje, para nós que vivemos tanto tempo observando um outro modo, um outro jeito de evangelizar, mas hoje assim também as novas gerações, a vida consagrada religiosa. Qual é a perspectiva e o perfil a partir das novas tecnologias também? Conexão. Aí vem, né? Até que ponto a tecnologia de fato nos conecta ou nos desconecta? Eu acho que essa é uma pergunta que cada pessoa tem que fazer também, porque a forma como cada um usa da tecnologia é muito particular. Eu posso usar a tecnologia como um bem, de fato, para me conectar às pessoas, mas outra pessoa pode usar a tecnologia para fazer fraudes, para provocar conteúdos falsos, enfim, né? Então, creio que tenha que ter o equilíbrio e cada vez mais um debate, conversa sobre isso. Até que ponto está de fato nos conectando ou nos desconectando? Fato é que não tem como negar e não tem como não estar conectado. É agora, é a vida. Para os jovens, a gente não pode nem dizer que é um mundo virtual. Não, é o mundo real, eles estão ali. E não só no âmbito religioso, né? Não, cresceram ali. Mesmo as congregações. Se nós não estamos ligados na internet, como vai ser nossa sobrevivência até? Nós temos 2 vocacionadas que nos conheceram através do Instagram, do Seja Sinal da Providência, em lugares que nós não temos casa física, né? Então, acho que a questão parte muito. Como eu uso a tecnologia? Qual a quantidade de tempo que eu dedico para ela e que eu não me deixo perder também nas relações que são concretas, presenciais? Porque a tecnologia pode potencializar um encontro? Pode, mas eu acredito muito na presença. Eu acredito muito no físico, no estar aqui, no olhar nos olhos. Tem assuntos que eu acho que é muito difícil dizer assim, por telefone, por chamada de vídeo. Você sente a pessoa, momentos que você não precisa falar, que você toma um café, que você convive com outras pessoas. E eu creio que faz falta um pouco isso. Ainda me alegro que na vida religiosa nós mantemos alguns princípios. A oração em comum, a refeição em comum, que não pega o telefone, né? Porque às vezes na casa o pai e a mãe estão comendo ao mesmo tempo na televisão, ao mesmo tempo.
Então acho que precisa cultivar esses momentos sem a internet, sem a tecnologia, passar um tempo, olha, vamos fazer a experiência do vazio, vamos fazer a experiência do não ter muitas vezes, porque é isso que nos faz crescer interiormente enquanto pessoa e que dá espaço para a gente poder se encontrar e conectar com Deus também. Acho que tem que ter esse equilíbrio. Eu diria isso. Realmente. Quais são os canais, os meios, não é, hoje para as juventudes, para as jovens que querem conhecer mais a congregação? Você, nesse período, nesse processo que você está na congregação, vale a pena ser irmã da Divina Providência? Com certeza, Não é? Vale muito. Então, a você jovem, esse convite, eu acho que agora a gente está aberto para isso, né? Então, olha só, primeiro, né? Não é um compromisso já assumido, né? Eu procurei uma irmã, já tenho que entrar na casa, já tenho que morar, já tenho que ser irmã. É um processo. As irmãs ajudam a descobrir a vocação, a sua vocação. Então, se você deseja, tem dúvida, né, sobre a sua vocação, pode procurar. Nós temos o Instagram, seja Sinal da Providência. Lá manda uma mensagem no particular que aí a gente encaminha para as irmãs que acompanham. Aí você vai ter a oportunidade de fazer os encontros vocacionais, vai ter os momentos de estar com outras jovens que estão nessa mesma busca. E aí fazendo uma caminhada, como eu fiz, né? Fiz uma caminhada, me conhecendo, será que é isso mesmo? Conhecendo a congregação, conhecendo os trabalhos das irmãs, com muita tranquilidade. Se não foi isso, mas talvez já saia dali com, agora eu sei o que eu quero. Então fica o convite, pode nos procurar, o Instagram é fácil, seja Sinal da Providência, e aí de lá a gente encaminha. E agora uma pergunta para a Flávia, irmã Flávia, né? Como é que está sendo a sua acolhida, a sua chegada aqui em Lages, na região serrana, né? Porque você veio de Minas Gerais, né? E chegou em Lages. Como é que está sentindo nós, o povo serrano, as pessoas, né, nesse processo de conhecimento, de enculturação? Eu estou muito feliz, vocês são muito acolhedores, eu agradeço muito, né? Todos. Lages, o Colégio Santa Rosa, a equipe do Colégio Santa Rosa, as irmãs que aqui já moravam. É um momento de muita alegria, assim. É diferente, é tempo de adaptação. Eu estava no norte de Minas, lugar quente, nem usava casaco, né? E daqui a pouco eu já vou usar vários, né? Aqui em Lages. Então faz parte, mas eu estou muito feliz. Me encanto com a paisagem, me encanto com essa região, com a forma como as pessoas se dedicam ao trabalho. Então agradeço por essa oportunidade de Deus e quero poder estar aqui, somar junto, aprender e também contribuir nesse lugar de missão agora para mim. Obrigado, irmã Flávia. Obrigado a você, prezado telespectador, que durante esse programa manteve a nossa audiência e ao mesmo tempo esse programa chega hoje em todos os cantos e recantos, né, Céu? Certamente os seus amigos lá de Minas vão nos ouvir, nos acolher, acessar também e fazer com que nós possamos ter muitos momentos de fé que nos inspirem na missão, que nos recordem a vivência e que façam de nós homens e mulheres conectados ao Deus da vida. Mês de maio, não é? A nossa vida é feita de encontros e vamos olhar no rosto de Maria, nossa mãe, companheira de caminhada, Nossa Senhora dos Prazeres, e consagrar a ela a missão de todas as mulheres, de todas as mães, que na próxima semana a gente celebra também o Dia, não é, das Mães. Podemos rezar juntos: ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço em toda vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como bem de propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora dos Prazeres, rogai por nós. Nossa Senhora da Divina Providência, rogai por nós.
Obrigado a você pela sua audiência e até a próxima semana. Um abraço. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou, escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo